Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 23. E sucedia quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Queridos, esse episódio aqui mostra que, às vezes, vem na vida de um homem, amando de Deus, ou autorizado por Deus. Por quê? Porque, às vezes, o inimigo, lá no livro de 1 Pedro, diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Agora, quando um homem que andava com Deus, um homem que era ungido com Deus, ele passa a desobedecer o Senhor, aí o Senhor retira dele o seu espírito, o Senhor retira dele a sua mão, a sua proteção. E aí, meus amados, aqueles demônios, não é que o Senhor os enviou, o Senhor permitiu que ele fosse atacado. É como se você tivesse ali sendo Jó tinha uma cerca em volta dele, e o próprio inimigo falou, também pudera, o Senhor colocou sobre ele uma sebe, a mão dele abençoou, o fruto da sua mão abençoou, nada podia atacar Jó. Por quê? Porque Deus o protegia. Mas no caso aqui de Saul, a palavra de Deus diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo quanto ele tiver. No verso 7 diz, então, feriu Saul os amalequitas, tomou vivo Agabe, que era rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo o seguinte, arrependo-me de haver constituído a Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aí o profeta Samuel vai de encontro ao rei Saul, e o rei Saul vem com aquela desculpa esfarrapada, não, eu poupei o melhor da terra, o melhor boi, as melhores ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E nós conhecemos a resposta que Deus deu através de Samuel na vida de Saul. No verso 22 de 1 Samuel 15, a Bíblia diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, Deus, Ele quer que eu e você sejamos servos e servas obedientes à palavra do Senhor. Mas nesse episódio, na vida de Saul, diz que Davi dedilhava a harpa, e quando ele dedilhava a harpa, vinha a presença do Senhor, vinha a bondade de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. A primeira coisa que você tem que aprender. Aqui no Salmo 22, verso 3, diz assim, contudo, Deus é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, no meio do louvor Deus habita. E aquele ditado que quem diz, o mundo ele fala assim, quem canta, seus males espanta. Você sabe a origem desse provérbio? Esse provérbio se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 14, porque diz assim, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram,
Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Quem canta, seus males espanta. Agora, Davi, ele tinha uma diferença, porque ele simplesmente não tocava a harpa. Ele tocava o coração de Deus, porque o seu coração, meus amados, era um coração que buscava a presença de Deus, era um coração que tinha compromisso com a presença de Deus. O Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, Davi, ele colocava de uma maneira tão profunda do seu coração: minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença de Deus, assim como a corça anda 40, 50 quilômetros para beber água. Deus, assim é o meu coração, quer andar na tua presença, quer andar rumo a ti, Senhor. Por isso ele falava no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que o coração dele tinha que ser puro, tinha que ser limpo para chegar na presença do Senhor e tocar na presença do Senhor. No Salmo 108 diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. E quando, meus amados, você louva a Deus, quando o seu coração chega diante do Senhor com pureza, aí você pode desfrutar da bênção que é o louvor, da bênção que é você cantar na presença de Deus. A Bíblia mostra uma situação em que o rei estava numa situação muito difícil, Josafá, mas ele faz o seguinte, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe, do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Que no dia de hoje você possa louvar a Deus, que você possa cantar louvores ao Senhor, porque se tem algum espírito maligno te atormentando, ele vai sair. Se tem algum exército que veio contra você, eles serão desbaratados. Louve ao Senhor. Você vai ser abençoado pelo louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail, nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe. Um grande abraço, Lincoln Galvão.